Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de farmacologia, onde nós iremos abordar sobre os cuidados de enfermagem no que diz respeito à prescrição de medicamentos, já que somos nós, quanto equipe de enfermagem, que realizamos a administração desses fármacos nos nossos pacientes quando eles estão na unidade hospitalar, bem como em unidades básicas de saúde. E é de suma importância que nós da enfermagem tenhamos o conhecimento acerca do que é essa prescrição de medicação, assim como os itens que são obrigatórios e que devem estar contidos nessa prescrição médica. Pois bem, o que é uma prescrição de medicamento? Uma prescrição de medicamento nada mais é do que uma ordem escrita que é dada pelo profissional capacitado, ou seja, a prescrição médica é dada pelo médico, onde na mesma ela deve conter a data, ou seja, todo o receituário ele deve ser datado, assim como deve conter o nome do paciente, o nome completo do paciente, o nome do hospital, ou UBS, ou centro médico, ou seja, o nome da onde essa receita está vindo, ou seja, se é de uma unidade básica de saúde, se é de um centro médico, se é de uma unidade hospitalar. Obrigatoriamente, nesse receituário deve vir contido as siglas do nome desse ambiente originário dessa receita. Na maioria das vezes, esses receituários eles vêm em um papel timbrado que já vem com as siglas iniciais daquele local de onde essa receita é originária. Como, por exemplo, se uma receita ela vem da unidade de pronto atendimento de Imperatriz, ou seja, no papel timbrado da UPA, já vem a sigla UPA, ou seja, quando você olhar aquele receituário médico, você logo identificará que ele vem do pronto atendimento de Imperatriz. Outros itens que são lógicos que devem conter nessa prescrição médica é o nome do medicamento, ou seja, deve vir bem legível o nome desse medicamento, bem como a dose desse medicamento, ou seja, o horário, o intervalo dessas doses, como deve ser tomado, se esse paciente ele deve ingerir esse medicamento, se for via oral, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, ou se apenas ele vai fazer uso desse fármaco uma vez ao dia, 2 vezes ou 3 vezes. Enfim, deve vir específico a dose desse medicamento, assim como o horário e o intervalo entre essas doses, pois como estudamos na aula passada, existem alguns medicamentos específicos, principalmente o do sistema circulatório, que eles apresentam dose cumulativa, ou seja, eles demoram maior tempo para ser eliminado do nosso organismo, por isso o intervalo entre as doses deve ser bem maior. Também nessa prescrição médica deve conter a assinatura e o carimbo desse profissional capacitado no conselho médico, ou seja, esse receituário ele só pode ser feito por um profissional capacitado e qualificado. O nome do medicamento ele deve estar em letra legível. Essa é uma das grandes dificuldades que nós da enfermagem temos no que diz respeito a essa receita médica. Por quê? Porque na maioria das vezes essas receitas elas vêm completamente ilegível. Então, não é só o nome do medicamento que deve vir de forma legível, mas sim toda a receita, para que seja entendida tanto pelo paciente como pelo farmacêutico e a equipe de enfermagem, quando for realizar a dispensa dessa medicação. Ou seja, é de suma importância que esse profissional médico, ele faça o seu receituário de forma autoexplicativa e bem legível para que não ocorra erros quanto à administração desses fármacos. Aqui nós temos um exemplo de receitas médicas que são digitadas. Essas receitas, na maioria das vezes, elas vêm de forma manual, preenchida normalmente,
Entretanto, tem esse outro modelo aqui, que eu estou mostrando para vocês em tela, que são as receitas digitadas, ou seja, essas receitas digitadas, elas são ótimas. Por quê? Porque dificilmente você não irá entender, ou seja, ela é completamente legível. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, se um médico ele prescreve para um paciente que está com quadro de febre, ele prescreve um paracetamol. Quando ele for digitar, pode acontecer dele trocar uma letra por outra. Por exemplo, ele pode trocar o L pelo N ou pelo Q, porque são teclas que estão muito próximas. Mas mesmo que ocorra a troca de alguma letra, ou seja, a escrita for errada, lógico, você também entenderá que ali ele quis prescrever um paracetamol, porque a receita digitada ela é totalmente legível, não tem como ter erros no que diz respeito ao entendimento, ao compreendimento dessa receita. Aqui nós temos outros modelos de receita, onde temos o nome do médico acima, o local, telefone, CRM, o nome da paciente, assim como o nome da medicação, a posologia, a dose de como deve ser administrado. Podemos observar também que no verso da receita, esse médico ele teve o cuidado de colocar algumas recomendações. É obrigatório ter essas recomendações? Não é obrigatório, porém, é muito importante que fosse colocado nessas receitas. Mas na maioria das vezes o que a gente vê é que, principalmente nas unidades básicas de saúde, essas recomendações, essas observações são faladas ao paciente, ao invés de ser escrita. Mas aqui, como vocês podem ver, ele colocou algumas recomendações na qual ele acrescentou que essa medicação não deve ser tomada na hora certa, não se pode interromper o tratamento. Mesmo havendo o desaparecimento dos sintomas, retornar no dia seguinte ao término do tratamento com um antibiótico. Ou seja, esse médico ele teve o cuidado de, além de informar o seu paciente, ele deixar escrito, para que a pessoa tenha aquela ciência de que deve-se tomar aquela medicação daquela determinada forma, naquele determinado período, e após isso fazer o retorno médico. Aqui nós temos um tipo de prescrição que na maioria das vezes é o que nós encontramos nas unidades hospitalares, assim como nas unidades básicas, ou seja, uma prescrição totalmente legível, que não dá para compreender se tem o nome do paciente, qual a medicação, a forma de ser administrada, a dosagem, se é uma medicação, se é via oral, se ela é via sublingual, ou se ela é endovenosa, intramuscular, ou seja, totalmente ilegível. Não dá nem para o paciente compreender a medicação que foi receitada a ele e nem o farmacêutico ou a enfermagem realizar a dispensa desse medicamento. A maioria das vezes o que acontece é que um determinado médico, ele sempre realiza sua prescrição médica de forma ilegível. Entretanto, tem aqueles profissionais que já estão há bastante tempo naquela unidade e acaba se adaptando, entre aspas, aquela letra. Na maioria das vezes eles conseguem desvendar. Entretanto, se chega um profissional novato ou que se tenha remanejamento de profissionais e entre outro profissional naquele determinado setor, não irá compreender essa prescrição. Ou seja, quem está errado? O médico, porque é obrigação dele fazer uma prescrição que seja compreendida por todos, para que não tenhamos erros, principalmente no que diz respeito à administração de medicamentos, como nós também estudamos, que são os erros de imperícia, imprudência e negligência. Nós temos 5 tipos de prescrição médica. A primeira é a prescrição padrão, ou seja, é aquela prescrição normal na qual nós estamos acostumados, ou seja, ela contém o quanto de medicamento
aquele paciente ele vai tomar e o período de tempo na qual ele deve fazer uso daquele fármaco. Porém, essas receitas, na maioria das vezes, elas têm uma validade. Ou seja, a prescrição padrão nada mais é do que aquela que contém o quanto de medicamento o paciente deve receber, por quanto tempo, e permanece em efeito por tempo indefinido ou por período especificado. Mas por quê? Porque na maioria das vezes, você prescreve uma receita para um paciente, se for um antibiótico, o máximo da validade dessa receita é de 10 dias. O que acontece é que alguns pacientes, para não precisar fazer o retorno com o profissional médico ou então com a equipe de enfermagem, ele acaba guardando a receita para comprar novamente daqui a um mês, 2 meses, caso ele venha precisar novamente dessa medicação. Ou seja, não precisar consultar novamente. E isso é um grande erro, porque as pessoas acabam fazendo automedicação sem nenhuma instrução. Ou seja, e mesmo que esse paciente ele guarde essa receita por esse determinado período de tempo, a validade da mesma já não vai estar dentro do prazo. Ou seja, essa receituária ele já vai ter passado seu prazo de validade. Temos também o tipo de prescrição única, ou seja, esse tipo de prescrição é aquela muito utilizada na urgência e emergência, ou seja, deve conter a prescrição de um medicamento que o paciente ele deve usar apenas uma vez, ou seja, durante aquele período de internação. Prescrição imediata. A prescrição imediata, ela, assim como a prescrição única, são duas mais utilizadas em pronto-socorro, unidades de pronto atendimento, urgência e emergência, onde o paciente ele deve fazer uso daquela medicação, intravenosa ou endovenosa, apenas uma vez, somente enquanto durar aquele período de internação hospitalar, e assim que ele faz o retorno para casa, ele vai com uma receita padrão. Ou seja, esses dois tipos de prescrição são as mais utilizados, principalmente no ambiente hospitalar. No que diz respeito à prescrição permanente, ou seja, a prescrição permanente, ela contém essa prescrição médica de forma permanente. Essas prescrições, elas são elaboradas e executadas por equipes de uma determinada instituição de saúde, sendo nos dias atuais bem difundidas como protocolos, ou seja, ela vai ser uma prescrição de uso contínuo, válida por vários meses ou por um longo período de tempo. Geralmente, as unidades de instituição de saúde que prescrevem esse tipo de medicamentos são as unidades básicas de saúde. Mas, professora, o que são esses protocolos que foram falados aí? Esses protocolos nada mais são do que receitas médicas que são estipuladas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, por exemplo, protocolo de tuberculose. Ou seja, ele é um protocolo que é utilizado em toda a região. Ou seja, pode ser utilizada no Mato Grosso, em São Paulo, aqui no Maranhão. Então, esses medicamentos, eles sempre serão os mesmos. Esse fármaco ele permanece sendo o mesmo, a dosagem a mesma. O que é que vai diferenciar essas medicações protocolo? Apenas a dosagem, ou seja, a medicação para a criança diverge daquela do adulto, ou seja, vai ser necessário apenas ajustar a dose. Mas esse paciente, tanto aqui como em outro estado, se ele apresentar um quadro de tuberculose, será utilizado aquele mesmo tratamento, aqueles mesmos medicamentos. Apenas o que vai ser ajustado é a questão da dose, se for de criança para adulto. Outro exemplo também bastante típico são as vacinas, ou seja, as vacinas elas são válidas por muito tempo. Geralmente o calendário vacinal ele modifica a cada ano com pequenas mudanças. E um exemplo disso é a vacina do HN1, ou seja, ela é tantos miligramas por via intramuscular, então a dose para todos não há diferenciação. Se você for tomar aqui ou se você for tomar em outro estado, aquela dosagem é a mesma.
Temos aqui também os cuidados de enfermagem na leitura da prescrição médica e no preparo de medicamento. Antes de abordarmos esses cuidados, também cabe ressaltar um tipo de prescrição que é a prescrição verbal ou telefônica, ou seja, é um tipo de prescrição que não é muito ideal para ser utilizada no horário ou em determinadas situações nas unidades hospitalares. Por quê? Porque o que é falado, as palavras voam e você não fica com nada registrado, ou seja, você não tem nenhum respaldo daquilo que foi realizado. Temos um exemplo de prescrição verbal telefônica, o seguinte: se um médico do pronto-socorro ele vai até o bloco cirúrgico e de repente lá chega uma emergência. Antes da gente esperar esse paciente descer do bloco, muitas vezes, que fica muito longe o pronto-socorro desse determinado local, a gente liga para o médico e explica toda a situação, todo o caso, e, se for necessário, ele faz a prescrição, ou seja, ele apenas fala o que deve ser administrado. Exemplo, pode ser administrado 0,5 miligramas de adrenalina, ou seja, você vai lá e faz aquela administração. Entretanto, esse médico, assim que voltar, ele deve prescrever no prontuário do paciente o que foi administrado, para que não tenhamos nenhum tipo de risco. Por isso, esse tipo de prescrição verbal telefônica não é muito cogitada a ideia de utilização. O melhor mesmo é essas que são padrão, para que esteja de forma adequada anotada no prontuário do paciente, pois o prontuário do paciente é o nosso respaldo. É ali que anotamos tudo o que é realizado com o nosso cliente. Aqui nos cuidados de enfermagem, voltando na prescrição médica e no preparo de medicamentos, foi tudo, eu fiz um resumo geral do que eu falei anteriormente, ou seja, primeiro devemos obter a prescrição médica, ou seja, a prescrição que está no prontuário do nosso paciente. Devemos realizar a leitura da mesma, compreender, caso contrário, esclarecer antes de iniciar o preparo da prescrição médica, ou seja, se você tem dúvida em relação a alguma medicação ou alguma dose ou alguma via de administração, não prossiga com a preparação desse fármaco, ou seja, retorne no médico e peça que ele faça a leitura para você, que ele torne mais legível aquele receituário. Em todo o preparo de medicação, devemos lavar as mãos, preparar o medicamento, ou seja, se você vai realizar uma medicação endovenosa, por exemplo, você sabe que você deve pegar seringa, o escalpel, o gel, um soro, enfim. Se for somente uma medicação oral, você também vai precisar pegar um copo descartável para colocar o xarope ou o comprimido daquele paciente para que você não contamine aquela medicação. E antes de realizar qualquer procedimento, devemos sempre fazer a asepsia das mãos. Realizar a etiqueta de identificação do medicamento, onde essa etiqueta deve conter o nome do paciente, o quarto e o leito do paciente, o nome do medicamento, a quantidade do medicamento, a via do medicamento e a hora do medicamento. Por que deve ser etiquetado todos esses fármacos na hora de se preparar? Porque você não vai tratar apenas de um paciente. Ou seja, você, por exemplo, fica numa enfermaria naquele determinado dia de plantão, você vai ficar na enfermaria 90. Lá tem 6 pacientes, ou seja, você deverá preparar a bandeja daqueles 6 pacientes e levar todo o material. Se você for realizar o preparo dessa medicação e você não etiquetar esses fármacos, você não conseguirá lembrar, ao chegar nessa enfermaria, qual medicamento é de quem. Ou seja, pode ocorrer de você trocar o frasco da medicação, ou a ampola, ou a seringa, ou até mesmo aplicar a medicação errada no paciente, ou trocar o paciente.
Ou seja, se você não anotar o nome daquele paciente, o leito e aquela medicação, você poderá ser cabível a erros de negligência, imperícia e imprudência. Então, é indispensável que seja realizado essa etiquetagem. Em todo o preparo de medicamentos, siga atentamente os 13 certos no preparo e administração desses medicamentos, sendo eles os principais eu destaquei em vermelho, que é paciente certo, ou seja, olhar o nome do paciente, o sobrenome, porque, como eu falei em aulas anteriores, pode ser que naquela determinada enfermaria não tenha apenas um José. Então, o que vai diferenciar esses pacientes é o sobrenome. Na maioria das vezes, a gente coloca até a filiação, para que não tenha erros. A prescrição certa, ou seja, ao ver aquela prescrição médica no prontuário do paciente, eu primeiro vou fazer a leitura e eu tenho que compreender qual medicação vai ser administrada, de que forma vai ser administrada, a dosagem que deve ser administrada. Medicamento certo, nada mais é do que fazer essa conferência do nome da medicação. Validade certa, ou seja, eu tenho que olhar no frasco ou na ampola daquela medicação se ela está dentro do prazo de validade. A dosagem certa, a via de administração certa e o horário certo. Tudo isso torna-se indispensável para que não tenhamos erros no que diz respeito a essas administrações. Cuidados de enfermagem na leitura e prescrição médica e no preparo de medicamentos. Ou seja, devemos obter a prescrição médica, realizar a leitura e compreender caso tenha dúvidas, esclarecer antes de iniciar esse preparo. Devemos fazer a asepsia das mãos, preparar todos esses materiais conforme a via de administração, realizar a etiquetagem. Assim que eu for colocando, eu irei iniciar pelo seu José, na qual foi prescrito para ele uma dexametasona, uma dipirona, ou seja, já vou etiquetando aquela seringa com aquele determinado fármaco, o nome do paciente, o leito na qual ele está e aquela medicação. Ao ler a prescrição médica, separo lendo o rótulo. No preparo de medicamento, não toque no medicamento com as mãos, ou seja, devemos sempre estar calçado de luvas. Após preparar essas medicações com a técnica certa, siga com a bandeja até o quarto de administração, certificando-se de todos os 13 certos que foi falado anteriormente. É imprescindível também conhecer a técnica adequada de cada via, ou seja, se essa administração ela deve ser realizada de via oral, se ela vai ser uma medicação sublingual, se ela vai ser uma medicação endovenosa, intramuscular, ou seja, nós da enfermagem que temos que ter esse conhecimento acerca da administração de forma certa, ou seja, a técnica certa para cada tipo de medicação. Em todo preparo de medicamento, siga atentamente os 13 certos. Inicie a administração chamando o cliente pelo nome e conferindo todos os certos, ou seja, sempre que você for realizar a administração de qualquer medicamento ou que você for realizar qualquer procedimento com o seu cliente na unidade hospitalar, vamos chamar esse paciente pelo nome. E vamos explicar a eles também o que será realizado, porque é muito ruim você já estar lá naquele ambiente hospitalar por muito tempo e simplesmente a enfermagem ou outro profissional chegar e já ir logo aplicando uma medicação ou já ir logo fazendo a trocagem de uma sonda, fazendo um curativo. Se quer mesmo, você chama esse paciente pelo nome ou explica para ele, ó, seu José, agora a gente vai realizar a troca desse curativo. A gente vai utilizar isso e isso. Informe sempre ao seu paciente, porque naquele determinado período que você está colhendo aquelas informações, possa ser que ele venha falar algo para melhorar ou para acrescentar. Por quê? Se por exemplo, o médico ele prescreve uma dipirona, lá no prontuário não está dizendo nada se aquele paciente ele tem alergia a alguma medicação. Entretanto, se você chegar no seu paciente e dizer, ó, seu José, eu vou aplicar uma dipirona que foi passada pelo médico, vai ser realizado dessa determinada forma. E aí o paciente, se ele tiver alguma alergia,
lógico que ele vai informar. E aí, você não irá realizar aquela medicação, porque se o paciente está informando que ele pode ter uma alergia, você retornará com essa medicação e pedirá ao médico que mude esse determinado fármaco. Todo medicamento ele deve ser prescrito pelo médico a cada 24 horas, ou seja, a cada troca de plantão. A gente também realiza esse acompanhamento, ou seja, aqui é a observação dessa medicação nesse paciente. A prescrição deve ser assinada somente em casos de emergência. A enfermagem pode atender a prescrição verbal, como eu falei. É indispensável que tenhamos escrito no prontuário do paciente tudo que é realizado com nossos clientes. Todo medicamento administrado ele deve ser anotado no prontuário. Só checar a medicação após a sua administração. Por quê? Possa ser que você vá realizar aquela determinada medicação e o paciente ele tenha alergia, ou seja, se você checar antes, como é que você vai acabar rasurando o prontuário do paciente, porque ele não tomou aquela medicação e sim foi trocada por outra. Então, você prepara toda a medicação, etiqueta tudo, vai fazer a administração e ao voltar, você checa tudo que foi realizado. Assim como se aquela medicação não foi administrada, você coloca um F de falta, ou seja, ali o próximo plantonista vai identificar que aquela medicação não foi realizada. Quanto à sala de preparação dos medicamentos, essas salas devem ser bem iluminadas, devem ter boa ventilação, as janelas devem ter telas de proteção contra insetos, deve ter bancadas com gavetas, pia, lixo, coletores de materiais pérfuros cortantes, ou seja, descartáveis. As bancadas devem ser limpas com álcool e sabão ou álcool 70 e a cada turno ou sempre que se fizer necessário devemos estar realizando a limpeza desses ambientes. O local deve ser tranquilo. Nesse determinado local de preparação de medicamento, principalmente quando está realizando esse procedimento, é indispensável que tenhamos bastante atenção e não tenha conversa, porque na maioria das vezes você pode se distrair e acabar trocando a medicação, cometendo algum erro naquele preparo. Aqui temos o exemplo da etiqueta que eu tanto falei para vocês. Aqui está o nome do paciente, o leito na qual ele se encontra, a medicação, também está escrito a quantidade da dose, o horário que ele vai tomar e a via que ele vai tomar, que é via oral. Importante, sempre identificar a medicação após o preparo utilizando a fita adesiva. No ambiente hospitalar, nós utilizamos para fazer essas etiquetas o esparadrapo. Cuidados gerais da administração de medicamentos por via parenteral. Ou seja, precisamos saber manipular muito bem essas seringas, onde a seringa de 20 ml, vocês sabem que ela é dividida em 20 risquinhos, que representa a escala dessas seringas. Portanto, cada risquinho vai equivaler a 1 ml. Se for uma seringa de 10 ml, ela é dividida em 20 risquinhos, isso significa que cada risquinho vai valer apenas 0,5 ml. Do mesmo jeito com a seringa de 5 ml, na qual é dividida em 25 risquinhos, cada risquinho equivale a 0,2 ml. Na seringa de 3 ml, é dividida em 30 risquinhos, que equivale a 0,1 ml. E na seringa de 1 ml, que é muito utilizada principalmente na administração de insulina, é realizada por meio das unidades internacionais, em que em cada unidade internacional, cada risquinho corresponde a 2 unidades internacionais. Padronizações da cor do canhão das agulhas mais utilizada, ou seja, quando a gente está lá no ambiente hospitalar, já fica separadinho naquela determinado local, e aí você, devido ao conhecimento já daquela medicação, você vai lá, tipo, se eu preciso realizar uma medicação que é uma solução aquosa, ou seja, eu já vou lá buscar aquela agulha na qual a corzinha é identificada pela preta.
Ou seja, se eu for realizar uma medicação ou se eu precisar aspirar uma medicação, eu vou utilizar aquele canhão de cor rosa. O preparo do material é realizado da seguinte forma, ou seja, devemos abrir a seringa no local indicado, reserve a seringa, abra a agulha utilizando a mesma técnica, acople o canhão da agulha ao bico da seringa, empurre o êmbolo no sentido do bico da seringa para facilitar o manejo, faça a desinfecção do gargalo da ampola utilizando uma bola de algodão embebecida de álcool 70. Para abrir a ampola, proteja-se o gargalo com gases na hora de fazer aquela quebra. Retire o protetor da agulha e deixe sobre a embalagem. Faça a aspiração na medicação, tomando cuidado para não contaminar o êmbolo. Aspire o conteúdo do medicamento contido na agulha. Retire o ar e bolhas. E, por fim, faça a troca da agulha para realizar o procedimento. Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos via subcutânea, ou seja, essa é uma medicação injetada nos tecidos adiposos, ou seja, naquele tecido que possui mais gordura abaixo da pele. Essa medicação ela se move de forma mais rápida para a corrente sanguínea quando comparada à via oral. Ela deve ser administrada de forma lenta, porque ela é absorvida principalmente através dos capilares, e essas medicações elas são recomendadas em soluções aquosas e suspensões não irritantes. Ou seja, essas medicações elas são recomendadas para injeções subcutâneas, que incluem essas soluções aquosas e suspensões não irritantes contidas em 0,5 a 2 ml de líquido. Um exemplo disso é a utilização da heparina e da insulina. Cuidados na administração de medicamentos via intramuscular, ou seja, ela é uma via muito utilizada, pois a velocidade de absorção da solução é bastante rápida, porque ela é administrada no tecido muscular. E as medicações intramusculares, elas depositam essa medicação profundamente no tecido, na qual são bastante vascularizados, podendo ser absorvidos de forma muito rápida. Lembrando que essas medicações intramusculares, elas têm alguns critérios, ou seja, na região deltoide só pode ser administrado de 2 a 3 ml, na região da coxa, ou seja, o vasto lateral, só pode ser administrado de 3 a 4 ml, na região glúteo, ou seja, só pode administrar até 5 ml. Passando disso, você pode provocar alguma ulceração nesse paciente. Aqui temos alguns modelos de espessura cutânea em adultos, dependendo da faixa etária. Se é uma solução aquosa, tem um calibre direitinho dessas seringas. Cuidados na administração de medicamento via intravenosa, ou seja, a administração de uma droga diretamente na veia, a fim de se obter uma ação imediata desse fármaco. A medicação ela pode ser administrada em qualquer veia periférica acessível, mas com preferência tem-se a dobra do cotovelo, a veia basílica, a mediana cefálica, o antebraço e no dorso das mãos. Ou seja, após realizar a preparação dessas medicações, devemos garrotear acima do local escolhido, solicitar que o paciente ele feche e abra a mão várias vezes, para proporcionar uma maior circulação sanguínea, fazer a asepsia sempre de baixo para cima, devemos expelir todo o ar daquela seringa, colocar o bisel voltado para cima, segurar o canhão da agulha, funcionar a veia, retirar o garrote, administrar essa medicação, retirar a agulha e pressionar o local com uma bola de algodão. Aqui temos modelos de catéteres, assim como aqui temos os gélgicos e os scalps. Qual a diferença? Porque na maioria das vezes
O scalp, ele é utilizado apenas em medicações que são rápidas, ou seja, aquele paciente vai tomar 2 ml de uma dipirona. Então, vou fazer aquela administração com o gel. Vou fazer aquela administração com o scalp. Se aquele paciente ele vai necessitar ficar com mais tempo tomando outras medicações, ou até mesmo fazer o uso de um soro, então eu vou realizar todo o procedimento utilizando o gel. Aqui tem a numeração, quanto maior, quanto menor o número, maior o calibre. Ou seja, aqui vocês podem perceber que no gel, se você tem o número 14, ele é bem espesso, enquanto o número 26, ele é bem menor. Do mesmo jeito acontece com a questão das agulhas. Cálculo de medicação. Aqui é a parte mais esperada por vocês, no que diz respeito à disciplina de farmacologia. E para realizar esse cálculo de medicação, precisamos utilizar sempre a regra de 3 simples, ou seja, primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie, ou seja, ml embaixo de ml, unidade internacional embaixo de unidade internacional, grama embaixo de grama. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional, montar a proporção e resolver a equação, ou seja, nós sempre temos três números que são prescritos e aquilo que queremos encontrar, a gente coloca o nome de X, ou seja, aquela incógnita que devemos encontrar será X. Por exemplo, foi prescrito 125 miligramas de Keflex via oral. Na farmácia existe essa medicação em ampola de 250 miligramas de 5 ml. Ou seja, o que foi prescrito, tudo que for prescrito está para X e disponível 250 miligramas. Então, eu irei montar essa regra de 3 simples, ou seja, 125 miligramas que foi prescrito está para X, enquanto 250 miligramas, que miligrama fica embaixo de miligrama, está para 5 ml, que é o que está disponível na farmácia. Ou seja, eu vou multiplicar de forma inversa, ou seja, eu vou multiplicar 250 por X e 125 por 5, em forma de X mesmo. Onde vai ficar 250x igual a 625, onde eu quero encontrar a incógnita x, que é o valor que devemos administrar, e permanece 625, e os 250, quando ele está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, vai ficar 625 dividido por 250, que vai corresponder a 2,5 ml, ou seja, eu irei administrar 2,5 ml nesse paciente dessa determinada medicação. Foi prescrito 8 miligramas de dexametasona por via endovenosa. Na farmácia existem ampolas de 4 miligramas por ml. Ou seja, tudo que está prescrito está para X, ou seja, 8 miligramas está para X, enquanto o que tem disponível 4 miligramas está para 1 ml. Mas, professora, de onde veio esse 1? Aqui vocês podem observar que está disponível 4 miligramas barra ml. Se não tem nenhuma numeração na frente do ml, significa que ali tem 1. Então, por isso, aqui é contido 1 ml. Então, multiplicamos 4 miligramas por X e 8 miligramas por 1. Ou seja, vai ficar 4x igual a 8. X é igual a 8, o 4 que está multiplicando passa dividindo. 8 dividido por 4 fica 2 ml. Então, eu irei administrar 2 ml. Diluição. A maioria das medicações, elas precisam ser diluídas ou rediluídas. Aqui nós temos uma fórmula quando é necessário fazer
essa diluição. Ou seja, a fórmula é realizada da seguinte maneira. AP, que significa ampola, a ampola está para diluição e a prescrição médica está para X. Ou seja, diluir significa dissolver, tornar menos concentrada aquela determinada medicação. Ou seja, ali nós temos um soluto, que é um pó, um cristal, e deve ser dissolvida em um solvente, que na maioria das vezes utilizamos água destilada, ou água de injeção, ou até mesmo o soro. Para a preparação de medicação com concentração definida ou já dissolvida. Aqui temos essa fórmula, vamos para um exemplo. Foi prescrito ao paciente 120 mg de aminofilina. No hospital, só tem disponível uma ampola deste medicamento de 10 ml de 240 mg. Quanto de medicação eu devo aspirar? Ou seja, eu vou utilizar a fórmula. Ampola está para diluição, prescrição médica está para X. Aí eu coloco embaixo para mim não errar. Eu vou retirar todas essas informações do que foi prescrito. Ou seja, a ampola é de 200 miligrama, miligrama embaixo de miligrama. Ou seja, a prescrição 120 miligramas, 240 está para a diluição, que é 10 ml, e a prescrição de 120 miligramas está para X. Do mesmo jeito, eu faço a multiplicação de 120 por 10 e 240 por X. Então, ficamos 240x igual a 120 vezes 10. X vai ser igual, quanto que é 120 vezes 10? 1.200. Se o 240 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Posso cortar um zero de 1.200 com um zero de 240, então vou ficar 120 dividido por 24, onde X vai ser 5 ml. Ou seja, de tudo que foi prescrito para esse paciente, eu irei aspirar apenas 5 ml. E se sobrar, professor, algum pouco dessa medicação que foi diluída, ou seja, tudo que sobrar será obrigatoriamente desprezado. Foi prescrito 60 miligramas de garamicina a um cliente na unidade. Existe garamicina de 80 miligramas por ml em ampola de 2 ml. O volume ele deverá ser aspirado para cumprir a prescrição. Ou seja, qual vai ser a quantidade que eu irei aspirar dessa medicação? Utilizando a formulazinha, montei toda a fórmula, ou seja, 80, que é a ampola, está para 1 ml, 60, que foi a prescrição, está para X. Multiplico eles em forma cruzada, 80x está igual a 60 vezes 1, x vai ser igual a 60, 60 vezes 1 é 60, e o 80 que está multiplicando passa dividindo. Eu posso cortar os zeros, 6 dividido por 8 vai dar, eu obrigatoriamente terei que colocar uma vírgula, ou seja, vai ficar 0,75 ml. Então, eu irei aspirar dessa medicação 0,75. Gotejamento. A fórmula de gotejamento é volume dividido por 3 vezes o tempo. Ou seja, toda vez que for alguma medicação que eu irei administrar, principalmente no que diz respeito à soroterapia, eu irei fazer essa fórmula. Prescrição médica. Soro fisiológico de 0,9% em 500 ml, endovenosa de 6 em 6 horas, ou seja, qual o volume dessa medicação eu tenho? Aqui ele fala que o volume é de 500 ml. Então, 500 ml. O 3 é obrigatório da fórmula, 3 vezes. Qual o tempo que deve ser administrado? De 6 em 6 horas. Então, 6. Repito, 500. 3 vezes 6, 18. Ou seja, quantas gotas irá correr durante esse período? 500 dividido por 18 vai dar 28 gotas por minuto, ou seja, durante todo esse período irá correr por minuto 28 gotas.
Insulina. Prescrição de insulina NPH de 50 unidades internacional pela manhã. Ficou disponível no frasco de insulina NPH de 100 unidades internacionais e a seringa de 100 unidades internacional. Quanto devo aspirar? Aqui temos a fórmula, ou seja, iremos utilizar outra fórmula na qual tem um macete. F significa frasco, S significa seringa, P significa prescrição e prescrição está para X. X é a incógnita que queremos encontrar. O macete para você sempre lembrar da fórmula de insulina, é só lembrar. Fui salvo pelo X, ou seja, FSPX. Fui salvo pelo X. O frasco está para a seringa, prescrição está para X. Aqui eu irei montar a regrinha de 3 simples, utilizando essa fórmula, onde 100 unidades internacional está para 100 unidades internacional, porque é a quantidade do frasco, e aqui é a quantidade da seringa. Aqui nós temos a prescrição, que foi de 50 unidades internacional, que está para X. Multiplico de forma cruzada. Então, 10x igual a 500. X é igual a 500 dividido por 10, porque se o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 50 unidade internacional, ou seja, eu vou aspirar 50 unidades dessa insulina. Observações no que diz respeito à nossa atividade. Realizar a atividade de forma manuscrita, enviar até o dia 26/8, na quarta-feira. É necessário copiar as questões, enviar para o meu e-mail. O e-mail a ser enviado é nandaleonenf@gmail.com. Aqui está a nossa atividade avaliativa 3. E assim como eu falei para vocês, é indispensável que vocês estejam realizando essas atividades, porque também irá contar na nota de vocês final. Eu sei que é um pouco complicado ter essa aula de cálculo de medicamento por via online, mas qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo, e como ainda temos 2 encontros, eu irei sanar todas as dúvidas, tanto do grupo 1 como do grupo 2, assim como aqueles que estão no grupo de risco. Eu irei marcar uma reunião com vocês através do Zoom para sanar essas dúvidas. Então, são 6 questões e vocês podem estar revendo todo o vídeo, dando pausa, principalmente no que diz respeito a esse cálculo de medicação. Obrigada, gente.